Pronto, pessoal, voltamos para a segunda parte do vídeo de hoje. Vou ajeitar a câmera aqui. Voltamos para a gente continuar a segunda parte, né? E continuar no tema de hoje. Qual foi o tema aí, pessoal? Que a gente falou aí na primeira parte. Lembra ou não? Aqui tá assim: o que é o discernimento espiritual? Então, a gente viu, né, pessoal, aí na primeira parte o que é esse discernimento espiritual? Ele fala que é uma capacidade de distinguir, né, entre o bem e o mal, o verdadeiro e o falso, o que vem de Deus e o que não vem, através de uma percepção aguçada, orientada pelo Espírito. Então, Espírito de Deus, né? É um dom, então é um dom que o Espírito dá a você, que permite avaliar situações, ideias, influências com sabedoria e clareza, né? Tomando decisões que estejam alinhadas com os valores espirituais e, e princípios morais. Então, o que é que ele fala que é esse discernimento, pessoal? É uma coisa que vem de Deus, então vem do Espírito, que lhe dá um dom para você perceber, distinguir, né, discernir, né, entre o bem e o mal, o verdadeiro e o falso, né, o que vem de Deus e o que não vem, para você discernir isso. Então, seu espírito ele tem essa capacidade, esse dom, você vai ter clareza, sabedoria para tomar decisões que esteja alinhada com os valores espirituais, né, o seu propósito de vida e princípios morais. Então você toma decisões onde tem os princípios ético, moral, você não mente, você é uma pessoa, tá? Então, uma pessoa que tem o espírito da verdade, o Espírito Santo, ela não faz isso, tá, pessoal? Olha aí agora. Olha o que os líderes, a maioria, olha o que isso aí. São falsos profetas. Meu irmão Sobral, mas por que as pessoas ainda continuam lá querendo ouvir essas pessoas? Porque também estão nessa frequência de engano, pessoal. Não tem espírito da verdade. É a prova cabal na minha frente, na sua frente, tá? É a prova cabal que essas pessoas não têm discernimento. Não tem espírito de Deus, tá? E é o que eu estou aqui tentando despertar para ela ter essa conexão com a verdade. Então, eu estou criando um ambiente aqui onde eu estou cuidando tanto da minha espiritualidade, tá? Como estou cuidando das suas espiritualidades, pessoal. Entende? E isso, tá? Para que vocês se tornem maduros e possa tomar agora a decisão. Então, e pior que a espiritualidade, quer pessoas assim, maduras, sinceras, tá? Para que ele possa usar para espalhar a verdade dele, tá? Ah, mas esses que estão aí, Monsenhor, tá espalhando a verdade? Não necessariamente. Eles estão pegando a verdade, né? Porque existe verdade ali nas escrituras. Eles falam as verdades para atrair você e depois distorce, dá uma distorcida legal, então. Pela motivação de várias coisas. A motivação de interesse de dinheiro, de se dar de bem na vida, de muitas coisas, tá, pessoal? Tá aí vários grupos, né? Vários líderes, várias pessoas caíram nessa malha fina aí do inimigo, tá? Aí, o que mais, pessoal? Ele fala, embora, segunda parte, né? Embora o discernimento espiritual seja uma habilidade valiosa, ele também apresenta desafio. Então, tem aí coisas que dificultam a gente ter esse discernimento. É o quê?
Um dos principais obstáculos é a influência da cultura contemporânea, que por muitas vezes promove valores opostos ao ensinamento das Escrituras. Então, é a verdade aqui, ó, pessoal. Isso é uma verdade verdadeira. Então, tudo que a Matrix preparou é contra, é o oposto, né? É contra o ensinamento das Escrituras. Então, ele está trabalhando contra a evolução do homem, contra a evolução, contra o conhecimento do homem. Então, a Matrix fez isso. Então, toda aqui a influência da cultura contemporânea, tudo foi colocado como obstáculo para que a gente não se firmasse no ensinamento das Escrituras. Então, tudo é contra. Até a religião que eles criaram aí está colocando doutrina que não é de Cristo, colocando muitas coisas. Olha quantos grupos tem doutrina, tem ensinamento que não é de Cristo. Olha aí, pessoal. Olha aí, várias aí. Aí ele fala, além disso, né? A dúvida, a insegurança pode dificultar a capacidade de ouvir a voz de Deus. Então, além da a dúvida que você tem, a insegurança, as coisas, vai dificultar essa capacidade de você ouvir a voz de Deus, a voz da intuição. Tá? Por isso que você não pode ter dúvida, você tem que crer. Dúvida é coisa do maligno. Então, a crença, você entrar na confiança de Deus, faz com que você ouça a voz de Deus, a voz da intuição. Aí ele fala, é crucial que a pessoa que crê em Deus permaneça firme na fé. Então, não podemos perder isso aqui, pessoal. E busque a verdade em meio à confusão. Mesmo nessa confusão, pessoal, a gente tem que buscar a verdade. Né? Ore a Deus com sinceridade, com verdade. Me mostra aí, Senhor. Me mostra. Eu sei que tem muito engano, tem muitas pessoas falando mentira, eu estou percebendo. Mas eu sei que tem pessoas de verdade aí que vocês estão usando. Me mostra, Senhor. Mas tem que ser aquela oração sincera, tá, pessoal? Entende? Então, me mostra aí. Então, Deus vai mostrar para você, em meio a essa confusão toda, Ele vai mostrar a verdade e vai ensinar você, vai guiar você pela verdade. Ele fala prática regular de oração, meditação, leitura das Escrituras, um envolvimento em um grupo de fé pode ajudar a superar esse desafio e fortalecer o discernimento espiritual. Então, pessoal, começar a praticar a oração, a intimidade com Deus, a meditação, ler as Escrituras, né? Procura um envolvimento em um grupo que esteja falando sobre isso. Por isso que meu canal aqui, você fica aqui, o grupo fica aprendendo, né? Pesquisando, pode perguntar aí, tá? Sabe? Para você superar esse desafio aí e colocar fé. Teve muitas pessoas aqui que estavam sem fé, pessoal. Já ia desistir da espiritualidade, estava sem fé. Ai, irmão, ai, meu Deus. Ai, caiu o mundo nas minhas costas. Tava assim, pessoas. Mas agora essas pessoas oram, meditam tão fervorosa, né? Como diz, se fervorosa no espírito, pelas coisas que ela tem ouvido aqui. Eu falando com verdade e sinceridade, tem alimentado, levantou o espírito dela, porque o espírito dela estava em grupo religioso, estava ouvindo mentira, engano, então aquilo não alimenta o seu espírito. A mentira, o engano não alimenta. Então, por que você está crescendo aqui ouvindo? Porque é a verdade alimenta a sua alma. Não é um prato de feijão que alimenta a sua alma, não, tá? Eu sei que você gosta, tá? Mas não alimenta. Somente a verdade alimenta a nossa alma, tá? O que mais, pessoal? Ele fala, o discernimento espiritual é uma habilidade essencial para todos que creem em Deus. Então, todos aqueles que creem em Deus, tá? Ele pode ter essa habilidade. Você crê em Deus, pessoal?
É o primeiro passo para você ter o discernimento espiritual. Que deseja viver de acordo com a vontade de Deus. Então, você deseja viver de acordo com a vontade de Deus, com a verdade, porque a vontade de Deus é você fazer o bem, a verdade, falar a verdade, viver na verdade. Será que você quer isso, pessoal? Você é de Deus, deseja isso? Então, sua alma se alimenta disso, tá? Não da mentira. Aí ele fala, ao cultivar essa habilidade, através de oração, meditação, leitura das escrituras e da comunhão com outros irmãos, né? Os fiéis, aquele que é fiel a Deus, pode navegar com sabedoria pela complexidade da vida. Então, você pode navegar aqui. Eu tenho um barco que navega pelo mar e Jesus Cristo é o capitão. Então, se Jesus Cristo é o capitão desse barco, você não vai afundar. Pode ter tempestade, tá? Nesse mar da vida, pode ter tudo aí, mas você tem Cristo navegando ali com você, não vai virar. Ele vai fazer como fez com os apóstolos, né? Vocês são homens de pouca fé? Ele aquieta-te. Então, o mar aquietou. Então, ele pode fazer com que esse mar da sua vida aquiete, que você tenha paz. Entende, pessoal? Aí, o que mais que ele fala? O discernimento não apenas protege a fé individual, mas também contribui para a saúde espiritual do corpo de Cristo como um todo. Então, você vê que você, quando é uma pessoa que fala da verdade, pessoal, você é uma pessoa sincera, uma pessoa que está, então, tem discernimento. Então, esse discernimento não vai proteger só a sua fé, vai proteger a fé do corpo, vai contribuir para a saúde do corpo espiritual de Cristo como um todo. Porque os irmãos, eles precisam ver essa verdade, então eles vão se edificando, vão alimentando o corpo. Entende, pessoal? Veja como é tão importante isso. Se eu me desviar aqui e começar a falar a mentira, eu saio do corpo. Então, o corpo precisava eu estar nessa função para que o corpo, as pessoas da verdade, se levantassem. Então, estou influenciando as pessoas de verdade se levantar também. Porque tem pessoas da verdade aí que estão caídas, estão prostradas pelo engano, pela mentira aí, estão prostradas aí, pessoal. Então, às vezes, a espiritual está usando você para levantar também o corpo, tá? Trazer saúde espiritual ao corpo de Cristo, né? Aí ele fala, portanto, é fundamental que a pessoa que crê em Deus busque constantemente o discernimento espiritual em toda a área da sua vida. Então, ela tem que buscar em toda a área da vida. Discernir para ver se ela está fazendo a vontade de Deus, né? Discernir entre o bem, o mal. Ela está ali para contribuir para a saúde, né, desse corpo aí espiritual de Cristo, tá? Trazer uma saúde espiritual. Então, quando vocês aqui estão se alimentando, tá, pessoal? Eu estou trazendo, cumprindo uma parte da minha função no corpo espiritual, tá? Não sou eu, tem muitos outros aí, sincero, mas tem muitos aí engano, tá? Então, mas esses que são sinceros à verdade, ele está alimentando, levantando essas pessoas. Olha aqui, pessoal. Eu tenho um canal pequenininho, são poucas pessoas que estão, eu estou levantando aqui, mas é uma parte do corpo. Mas falando a verdade, tá? Entende, pessoal? Aí o que mais aí a gente respondeu, né? E como desenvolver a capacidade de discernir, né? O bem e o mal. Então, como é que a gente pode desenvolver isso, pessoal? Através de oração, né? De, como é que se diz? Meditação, leitura das escrituras e da comunhão com os irmãos. Então, você tem que fazer isso, tá? Isso vai desenvolver
E você vai contribuir não para a sua fé individual. Eu estou contribuindo para a minha fé individual, estou, mas também para a saúde espiritual do corpo de Cristo como um todo. Tá? Tá certo, pessoal? Então, vamos lá. A pergunta é: será que a Bíblia fala sobre o discernimento espiritual? Se a Bíblia não falar, né, pessoal? É através da Escritura que a gente sabe o discernir tanto o bem quanto o mal, né? Então, aí vamos ler 1 Coríntios 2, versículo 14 até 16. Vamos ler aqui. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Então, ele está dizendo que existe um homem natural e um homem espiritual aqui. Então, aquele que é natural é que está ainda no ego, não despertou, não é um ser espiritual ainda. Então, ele não vai entender as coisas do Espírito, porque parece loucura. Né? Por isso que muitos aqui, nossa, irmão, mas isso é loucura. Para alguns aqui o que eu estou falando é loucura, pessoal. E não pode entendê-la porque ela se discerne espiritualmente. Então você tem que ser espiritual para entender as coisas espiritual. Mas quem é espiritual, então, aquele que nasceu, aquele que despertou, discerne bem tudo. E ele de ninguém é discernido. Então ninguém entende esse ser espiritual. Porque quem conhece a mente do Senhor para que possa instruir? Mas nós temos a mente de Cristo. Então, nós temos uma mente de Cristo, a mente espiritual, aonde a gente vai ter discernimento, sabedoria, para saber entender as coisas espirituais. Porque senão, se você não entender a coisa espiritual, já é. Então, tem que ter o espírito, né? A mente de Cristo. O que mais? Isaías 11, versículo 2 e 3. E o Espírito do Senhor está sobre ele, o Espírito de sabedoria e discernimento, o Espírito de conselho e de poder, o Espírito de conhecimento e temor do Senhor. Ele terá prazer em obedecer ao Senhor, não julgará pela aparência, nem acusará como base e rumor. Então, você vê que o Espírito de Cristo estava, o Espírito de Deus estava sobre Cristo ali, pessoal. Então, ele tinha sabedoria, discernimento, conselho, poder, conhecimento e o temor do Senhor, né? Que é o princípio da sabedoria. Ele terá prazer em obedecer ao Senhor, não julgará pela aparência, nem acusará com base. Então, Cristo, né? O Espírito de Deus dirigiu Cristo aqui. Você viu como era o procedimento dele, tá? Tinha discernimento, tinha o poder do Espírito Santo sobre ele. É a profecia que está em Isaías. Aí o que mais, pessoal? Tiago 1,5. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todo dá livremente, de boa vontade, e será concedida. Então, se algum de vocês tem falta de sabedoria, né, pessoal? Os irmãos, então peça a Deus. Ele vai orientar você, ele vai dar sabedoria em tudo que você está fazendo. Tá? Aquele que é espiritual, que acredita. E aqueles que não é espiritual não acreditam. Não pode, tá? Aí ele fala, Efésios 5, versículo 8 até o 10. Porque outrora vocês era treva, mas agora são luz no Senhor. Viva como filho da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, e aprenda a discernir o que é agradável ao Senhor. Então, aqui a gente, antes de
despertar consciências, nos tornarmos filho da luz, né, pessoal? A gente vivia nas trevas. Então, agora ele está falando, viva como um filho da luz. Pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Tem que ter bondade, fazer justiça nas coisas e andar na verdade, tá? Praticando a verdade. Aí você vai aprender a discernir o que é agradável ao Senhor. Aí esse discernimento vai vir sobre você. Se você não anda como um filho produzindo fruto da luz, esqueça, tá? Não vai ter discernimento espiritual. O que mais? Salmo 119, 129, 130. O testemunho são maravilhosos, pois lhe obedeço. A aplicação da tua palavra ilumina e dá discernimento ao inexperiente. Então, a palavra de Deus ilumina a nossa consciência e dá discernimento àquele que não tem muita experiência. Então, a palavra, ele é como uma coisa que vai clareando, você vai percebendo as coisas aonde se encaixa verdadeiramente com a vontade de Deus. Então, temos que ler a palavra de Deus, pessoal. Sem ler o ensinamento da palavra, a gente vai errar pelo caminho. Não temos discernimento, vamos estar perdidos aqui. Tá? Então, o que mais? Provérbio 2, versículo 1 até o 6. Vamos ler aqui. Meu filho, então, já está falando com filho, tá? Se você não é filho, não é para você. É aquele que é filho espiritual de Deus, tá? Se você aceita minhas palavras, então, tá vendo? E guarda no coração. Então, tem muitos aí que não aceitam a palavra, não quer guardar no coração, então não é filho. Não é filho. Por isso que Cristo, quando chegou a quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Então, vocês não ouvem porque vocês não são de Deus. Entende, pessoal? É claro, pessoal, tá? Tem pessoas agora que não são de Deus aqui? Tem, pessoal, que não guarda a palavra no coração. Tomar um suco de maracujá com goiaba é uma mistura aí que minha mãe faz, tá? Entende, pessoal? Então, guarda no seu coração os meus mandamentos. Se der ouvido à sabedoria, inclinar seu coração para o discernimento, se clamar por entendimento e por gritar bem alto, se procurar a sabedoria como que procura a prata e buscá-lo como que busca o tesouro escondido, então você entenderá o que é o temer ao Senhor e achará o conhecimento de Deus, que é Cristo, né? Pois o Senhor é que dá sabedoria, de sua boca procede o conhecimento e o discernimento. Então, você tem que procurar aonde que você encontra o reino de Deus, o caminho, aonde você encontra Cristo. Você tem que procurar de todo o coração. Então, Deus falou, né, a Isaías, se povo honra com meus lábios, mas o coração dele está longe de mim. Se ele procurar de todo o coração, ele vai me achar. Então, é de todo, pessoal. Não tem meia palavra, tá? Senão você não vai se conectar com a fonte criadora, tá? Se tiver engano, se tiver coisa no coração, se você colocar seu coração no amor, no dinheiro, não vai, tá? Porque o coração tem que estar livre para o Criador. Então, é morada do Criador seu coração. Entende? Tá bem entendido, pessoal? O que mais? Provérbio 8, versículo 8 e 9. Todas as minhas palavras são justas. Nenhuma delas é distorcida ou perversa.
para que tenhas discernimento são todas claras e reta para quem tem o conhecimento. Então, a palavra que saiu da boca de Deus, nenhuma delas é distorcida e perversa. Porque o que tem discernimento, então aquele que tem discernimento, são todas claras, ele entende a Bíblia. E reta para quem tem conhecimento. Então, para aquele que tem conhecimento de Deus, são todas claras. É por isso que eu entendo, né? É claríssimo, eu digo é claríssimo aqui, tá? Entende? Aí ele fala, Provérbio 20, versículo 5. O propósito do coração do homem são águas profundas, mas quem tem discernimento traz à tona. Então, para você entender o seu propósito de vida, né, pessoal? Ela tá lá nas águas profundas, então tá bem na alma, né? Aquele propósito de vida. Então, mas se você tem o discernimento, você vai trazer à tona esse propósito de vida que está no seu coração. E foi Deus que colocou lá, né? Esse propósito para que você entrasse nesse propósito e cumprisse. Entende, pessoal? Não tem o que fazer, tá? O que mais? 1 Coríntios 12, versículo 8 e 10. Pelo Espírito, o Espírito de Deus, né? A um é dada a palavra de sabedoria, outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, e outro, fé, pelo mesmo Espírito. A outro, dom de cura, pelo único Espírito, a outro poder para operar milagre, e a outro, profecia, e a outro, discernimento de espírito. Então, vai ter pessoas que vão discernir espírito errado, e outro, variedade de língua, e outro, interpretação. Então, o espírito, ele dá esses dons, tá, pessoal? São dons que o nosso espírito tem, tá? Uma capacidade. Quando a gente desenvolve, isso começa a aflorar essa intuição, essas coisas, tá? E a gente tem esse discernimento de espírito. Então, não é qualquer espírito que vai enganar a gente, tá? Entende? Principalmente a gente que vive aqui no mundo, onde todo mundo tem a máscara. A hipocrisia, então, hipócrita, então, de máscara, né? Todo mundo coloca a sua hipocrisia. Então, a gente vai saber discernir. 2 Timóteo 2, versículo 7. Considera o que digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Então, considera as coisas que eu estou falando para você, Timóteo. Porque o Senhor vai lhe dar entendimento em tudo. Tudo você vai ter entendimento. Tá? Mas se considerar o que o apóstolo estava falando. O que mais? Ezequiel 44, 23. E o meu povo ensinarão a distinguir entre o santo e o profano, e farão discernir entre o impuro e o puro. Então, o povo de Deus, aquele que está sendo guiado pelo Espírito de Deus, ele vai ter se saber distinguir o que é santo e o que é profano. Ele vai saber discernir o que é impuro e o que não é. Ele vai ter essa compreensão. Porque o próprio Espírito vai dar essa habilidade ao povo de Deus. Tá? O que mais? Tem mais, pessoal? Deixa eu ver, tem. Isaías 30, versículo 21. Quando te desviarem para a direita e quando te desviarem para a esquerda, o teu ouvido ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo: este é o caminho, andai por ele. Então, este é o caminho do meio. Não pode desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Fique no caminho do equilíbrio. A própria intuição, o próprio Deus vai falar com você pelas suas costas. Você ouvirá uma voz dizendo: é este o caminho. Então a intuição vai falar ao seu coração: ande por ele. Então este é o caminho. É o caminho do equilíbrio, é Cristo. Ande por ele. Não vá lá para a direita nem para a esquerda. Tá?
Aí o que mais, pessoal? 1 João 4, versículo 1. Vamos ler. Amado, não dê crédito a qualquer espírito. Então, não acredite, né? Crédito é acreditar, né? Em qualquer espírito. A gente não pode. Proibido. Prova o espírito se procede de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Então, dentro dos apóstolos lá, né? O apóstolo já vem advertindo os irmãos, né? Amados, então, amados porque é irmão. Então, vem advertindo o irmão para que ele não acreditasse em qualquer um que chegasse lá, eu sou de Deus, aleluia, com a Bíblia na mão, aí falando de coisas espirituais, Deus falou comigo, eu encontrei os seres, ele falou que é assim que a gente tem que fazer. Então, você pode ouvir? Pode ouvir, examine, ouça ele, mas não dê crédito, antes prove o Espírito. Né? Se você é uma pessoa de Deus que tem o discernimento, você vai provar o Espírito. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Então, os espíritos falsos já estavam lá operando, tá? Desde o tempo dos apóstolos. E hoje aí, a apostasia está aí, feita aí. E as pessoas não conseguem mais nem discernir o que é igreja, o que é verdadeiro, as pessoas estão perdidas. Porque ele trouxe essa apostasia, o engano, né? E desviou muito, tá? Aí o que mais, pessoal? Jó 34, versículo 4. Tratemos de discernir junto o que é certo e de aprender o que é bom. Então, temos que tratar para discernir junto o que é certo e o que é errado. Aprender o que é bom, o que é correto, porque quando você entra nessa verdade de o que é correto, você vai saber o que é errado. Você vai perceber o errado logo. Então, por isso que as pessoas aqui estão aprendendo o que é certo, estão aprendendo o que é bom aqui. Eu estou ensinando. Quando vem outros falando alguma coisa, ela percebe que tá fora da espírito, está errado. Não, não é assim. Entende porque eu estou aqui trabalhando tanto para a minha fé, né, o discernimento, para com as outras pessoas que estão me ouvindo? É por isso, pessoal, tá? E o inimigo não está feliz comigo por causa disso. Porque eu estou passando essas coisas. Isso faz com que perceba o engano dele. Ele não gosta, tá? Aí o que mais? Provérbio 18, versículo 5, 15. 15. O coração que tem discernimento adquire conhecimento. E os ouvidos do sábio saem à procura. Então, aquele que tem um coração que tem um discernimento, né, pessoal? Adquire o conhecimento de Deus. O ouvido dos sábios sai à procura. Então, sai à procura dessa conexão com Cristo, com a sabedoria de Deus, né? Que é Cristo. Entende, pessoal? Ele não vai ser enganado por ninguém. Ele tem ali a intuição, o feeling da verdade, ele entende. Então, quando fala o coração, ele se alegra. Deus vai confirmar no coração a verdade. O que mais? Efésios 5, versículo 15 e 16. Tenha cuidado com a maneira que você vive, que não seja como insensato, né? Louco, né? Mas como sábio, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Então, temos que aproveitar cada oportunidade que Deus está dando aqui nessa realidade, né, pessoal? Para fazer o bem. Por quê? Os dias são maus. Não foi eu que falei, não, tá? É o apóstolo aqui. Cada dia que tem um mal aqui operando aqui, querendo desviar a pessoa, levar a pessoa para o engano. Então, os dias são maus, gente mentindo, tá? Meio religioso, fora do meio religioso. O espírito do engano está operando aí.
Então, a gente que é de Deus, tá? Temos que viver uma vida, né? Aquela com a maneira mais sábia, né? Com discernimento, aproveitando cada oportunidade que a espiritualidade para a gente falar da verdade. Porque o dias é mau, tá? O que mais? Colossenses 2, versículo 2 e 3. Esforça-me para que ele seja fortalecido em seu coração. Esteja unido em amor, alcance toda a riqueza do pleno entendimento, né? Tem que ter, a fim de conhecer plenamente o ministério de Deus, a saber, o mistério de Deus, a saber, Cristo. Então, o mistério de Deus é Cristo. Nele está escondido todo o tesouro de sabedoria e do conhecimento. Então, em Cristo está todo. O que é que você entende, pessoal? Todo o tesouro e conhecimento e sabedoria. Então, tudo está nessa frequência de Cristo. É o que a gente tem que se conectar. Cristo é o centro da espiritualidade. Não existe espiritualidade sem Cristo, tá? Vocês aí que estão querendo dizer que Cristo é somente um profeta assim que passou alguma coisa. Não, Cristo é o centro. Ele é o mistério de Deus. Está escondido nele todo o tesouro e sabedoria do conhecimento. Então, para você ter esse discernimento, você precisa estar na frequência de Cristo. Não existe isso, tá, pessoal? Sem Cristo não tem espiritualidade, tá? Esqueça, lugares que você vê que não está falando de Cristo aí, não vai ter a sabedoria e nem discernimento. Vai ser enganado aí, tá? E às vezes pelo... Você sabe quem é, né? Espírito do engano que está aí operando. Aí ele fala, Colossenses 1, versículo 9. Por esta razão, também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós. Então, Paulo, né, estava orando pelos irmãos, não cessava de orar e pedir que transborde no pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Então, para você ter um entendimento, discernimento espiritual. Então, orar para que você chegue nesse nível de frequência, aonde ninguém vai poder mais lhe enganar. Tá, irmão? Tá, pessoal? Então, é isso que a gente tem que ter. A frequência de Cristo, pessoal, vai trazer, porque está tudo escondido lá nessa frequência. Quem não está nessa, está fora, tá? Quem não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, não pertence a ele. Aí o que mais? Mateus 7, versículo 15. Acautelável, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós disfarçado de ovelha, mas interiormente são lobos devoradores. Então, olha o que Cristo fala aqui, paz. Os discípulos, isso já tem mais de 2000 anos, né, pessoal? Os falsos profetas já estavam operando. Que vem até vós disfarçado de ovelha. Então, ele vem como ovelha, mansinho, né? Mas interiormente são lobos devoradores, tá? E nesses últimos dias vai ser revelado esses falsos aí, tá? Pela o despertar da consciência vai abrir o entendimento, então as pessoas vão ver o erro desses falsos profetas. E eles vão ficar tudo envergonhados, tá? O que mais, pessoal? 1 João 5, 20. Sabemos que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para para conhecermos aquele que é o verdadeiro. E nós estamos naquele que é verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. É claro, né, pessoal? Então, você vê que os apóstolos estavam na frequência verdadeira,
no verdadeiro, que é no Filho de Deus. Então, a frequência de Cristo, ele estava na verdadeira. E ele disse, este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então, esse é o nosso verdadeiro Deus, pessoal. É Cristo. A gente tem que estar nesse verdadeiro, tá? Que é Cristo. Quem não está com o Espírito de Cristo na frequência, não está no verdadeiro. É claro, quem está falando isso é João. Se vocês acreditam em João ou não, aí é com você, João, tá? Aí o que mais? 1 Coríntios 2, versículo 12 até o 15. Vamos ler. Mas nós não recebemos espírito do mundo. Então, olha o que o apóstolo Paulo, ele diz que não recebeu espírito do mundo, né? Mas um espírito que provém de Deus. Então, espírito de Deus, né? Para que pudéssemos conhecer o que nós é dado gratuitamente por Deus, aos quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana. Então, não tem sabedoria, mas com o que do Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Então, ele estava tendo discernimento de comparar o que era espiritual. O Espírito estava fazendo isso. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito, porque lhe parece loucura, e não pode entendê-la, porque ela se discerne espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Então, aquele que é espiritual, ele tem o discernimento, pessoal, porque ele não recebeu um espírito do mundo. O espírito que está no mundo é espírito do engano, né? Você sabe aí? Tá aí todo mundo sendo levado por esse espírito. Aí o que mais, pessoal? 1 Tessalonicenses 5, 21. Então, vamos lá. Vou tomar um suco aqui, tá? De maracujá com goiaba, né, pessoal? É a mistura que minha mãe fez aí, tá? Aí, então, 1 Tessalonicenses 5, 21 e 24. Vamos ler aqui. Examine tudo. Fique com o que é bom. Evite todo tipo de mal. Então, olha o que ele fala na primeira parte aqui, pessoal. Paulo, né, escreve para a igreja em Tessalônica, né, Tessalonicenses. Ele fala, examine tudo. Então, temos que examinar tudo, pessoal. O espírito, todas as coisas que as pessoas estão falando, temos que examinar. Fique com o que é bom. Evite todo tipo de mal. Que Deus, que nos dá a paz, faça com que você seja completamente dedicado a Ele. Então, esse Deus que dá, faça que você seja dedicado a Ele. E que Ele conserve o espírito, alma, corpo de vocês. Livre de toda mancha, então, de todo erro, de todo engano. Para que no dia em que vier o nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que os chama é fiel e fará isso. Então, a gente tem que conservar tanto o nosso espírito, alma e corpo. Então, para que não manche nada disso. Então, você entende agora porque que a gente, aquele que é espiritual, ele é mais reservado às coisas, porque ele sabe que as coisas mancham. Para que ninguém engane você, tire você da verdade, tá? Então, a gente que é espiritual está cuidando disso, pessoal, tá? Para que não nos desvie da verdade, tá? E a gente está esperando o nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que o chama é fiel e fará isso. Então, aquele que chamou você, ele é fiel, então ele chamou você, então, por despertar, não foi? Ele chamou, tirou você, chamou para fora, tirou você do engano. Ele é fiel e fará isso. Então, ele vai fazer isso que ele falou.
Não tem que não impeça isso, tá, pessoal? Aí, o que mais, pessoal? João 16, versículo 13. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele guiará em toda a verdade. Não falará de si, falará apenas o que ouvir e lhe anunciará o que está por vir. Então, quando esse Espírito foi prometido lá para os apóstolos, eles criaram o apóstolo. E os apóstolos falaram aí, são as escrituras que a gente está lendo, falou aquilo que foram guiados pelo Espírito da verdade e anunciou o que está por vir. Então, anunciou o que está por vir aí, que é o Filho de Deus, tá? A vinda dele, a ressurreição aí dos mortos, tá? Então, tem coisa que há por vir aí. O arrebatamento, né? Muitas coisas que os apóstolos anunciaram o que há por vir, o que há de acontecer. Então, ele falará não de si mesmo, então, eles não falaram de si mesmo, falaram apenas o que ouviu e anunciará o que está por vir. Então, o Espírito convencionou os apóstolos a isso, tá? Até a passagem lá em Atos fala que o Espírito mandou separar Saulo e Barnabé para a obra dele. Então, foi o próprio Espírito que pediu, olha, vá, separe esses daí, que eu tenho obra com esses daí. Entende? Então, o próprio Espírito ele vai guiar a gente pela verdade. Aquele que é da verdade. Quem não é da verdade não tem o Espírito de Cristo. Esse tal não é Deus, não é filho de Deus. Ao que mais? Romanos 8, versículo 14. Pois aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, é claro, tá, pessoal? Não tem lero-lero. Os apóstolos foram guiados pelo Espírito. Então, ele tem que falar a verdade. Então, pois aqueles que são guiados, então, você passou o controle, né? Para o Espírito. Então, você está sendo guiado. Não é você guiando você, não. É você sendo guiado pelo Espírito de Deus. Então, ele passou o controle. Então, esses que estão sendo guiados é filho de Deus. Tá? Graças a Deus, né, pessoal? A gente é o filho aí. A gente é filho de Deus, né? Graças a Deus. A gente está sendo guiado aí, né? E pessoas já perceberam isso aqui na minha maneira que eu estou expressando aqui, a espiritualidade, tá, pessoal? Mas é isso. A gente se torna filho de Deus, ou então a gente está no engano, pessoal. Eu prefiro me tornar falar a verdade. Essa verdade pode até não trazer nenhum benefício para mim aqui, tá? Mas eu vou até o fim falando a verdade, como os apóstolos foi, tá? E o nosso espírito só vai se alimentar, só vai se alimentar com essa verdade. Sem verdade, não vai ter crescimento, você não vai amadurecer espiritualmente, tá? É isso, pessoal. Eu quero agradecer a você. Acabou, né? Acabou. Quero agradecer a vocês, tá? Eu vi aí, tá, pessoal? Agora entrei no meu canal para eu botar lá para baixar o vídeo. Eu vi, nossa, tanta visualização aí, comentário, vocês compartilhando meu vídeo. Nossa, eu vi aí. Nossa, pessoal, o meu canal não era assim não, tá? Era um humildezinho canal. Ainda continua, tá? Humildezinho em relação a outro, mas eu vi que cresceu assim rapidamente, tá, pessoal? E isso é própria espiritualidade fazendo com que as pessoas venham ouvir essas coisas espirituais, tá, pessoal? E espero que continue, tá, pessoal? Se firme na verdade, continue sendo guiado pelo Espírito. Eu espero isso, tá? Mas é uma decisão sua, tá? Eu não posso me intrometer nisso. É uma decisão que você tem que tomar.
Todos nós. Eu tomei a minha, você vai ter que tomar a sua, tá? Agradecer a vocês por isso aí, tá, pessoal? A Deus, a espiritualidade. Até a próxima, se Deus e essa espiritualidade permitir. Tchau!